Você já se perguntou por que alguns idosos que moram com os filhos parecem mais tristes do que aqueles que vivem sozinhos? Se você tem mais de 60 anos e sente um aperto no peito ao perceber que sua casa não é mais sua, que suas decisões não importam mais e que virou apenas um hóspede na própria vida, então precisa ouvir o que descobri observando centenas de famílias nesta situação. Era uma tarde de segunda quando Maria, de 71 anos, entrou no meu consultório com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela havia se mudado para a casa da filha há 6 meses, depois que o genro insistiu que não era seguro ela morar sozinha. Na teoria, parecia a decisão perfeita. Na prática, Maria estava vivendo o pior período de sua vida. Durante nossa conversa, ela me confessou algo que me fez repensar tudo sobre arranjos familiares na terceira idade. Maria disse que nunca havia se sentido tão invisível quanto naqueles meses morando com a filha. Ela não podia mais assistir seus programas favoritos na sala, não podia receber suas amigas como antes, e até mesmo o horário das refeições era ditado pela rotina da família. O que mais me impressionou foi quando Maria revelou que passava horas trancada no quarto que a filha havia preparado para ela, não porque queria ficar sozinha, mas porque sentia que estava atrapalhando. Ela havia trocado sua independência por uma segurança que, na verdade, a estava sufocando emocionalmente. A neurociência da tristeza revela que a perda de autonomia na velhice ativa os mesmos centros cerebrais associados ao luto. É como se a pessoa enlutasse a própria liberdade todos os dias. Maria estava literalmente de luto por sua antiga vida, mesmo estando cercada de pessoas que a amavam. Esta descoberta me levou a investigar dezenas de casos semelhantes, e o que encontrei foi perturbador. Muitos idosos que fazem essa transição desenvolvem uma tristeza silenciosa, uma melancolia que cresce como neblina espessa, envolvendo cada momento do dia. Eles sorriem para não preocupar os filhos, mas por dentro sentem um vazio imenso. O mais cruel é que essa tristeza é interpretada como ingratidão. A família oferece cuidado, segurança, companhia, e o idoso parece sempre insatisfeito. Mas a verdade é que ele não está sendo ingrato, ele está enlutando sua identidade perdida. Se você reconhece essa dor em sua vida, se sente que perdeu sua essência ao abrir mão de sua independência, ou se está considerando essa mudança e tem medo do que pode acontecer com sua alegria de viver, então esta conversa pode mudar tudo para você. Digite sim agora se você reconhece essa dor em sua vida, porque o que vou compartilhar nos próximos minutos pode ser a diferença entre viver seus próximos anos com dignidade e propósito, ou simplesmente existir como uma sombra do que você já foi. A história de Maria me assombrava há dias. Como uma mulher que havia criado 5 filhos, administrado uma casa por décadas e tomado decisões importantes durante toda a vida, agora se sentia como uma criança dependente? A resposta veio quando ela me mostrou uma foto antiga guardada na carteira. Era uma imagem dela aos 45 anos, no jardim de sua casa, regando as rosas que plantara com as próprias mãos. Seus olhos brilhavam de orgulho, suas mãos seguravam a mangueira com firmeza, e seu sorriso irradiava a satisfação de quem cuidava do próprio lar. Quando comparei aquela mulher radiante com a pessoa frágil sentada à minha frente, entendi a profundidade da perda que ela estava vivendo. Maria não havia perdido apenas sua casa. Ela havia perdido seu papel, sua função, sua razão de acordar todos os dias com propósito. Na casa da filha, ela não tinha jardim para cuidar, não tomava decisões sobre o cardápio do almoço, não escolhia qual programa assistir na televisão. Cada pequena decisão que antes definia quem ela era, agora pertencia a outra pessoa. O momento mais doloroso de nossa conversa foi quando ela sussurrou que se sentia como um móvel antigo na casa da filha. Bonito de se olhar, cheio de história e memórias, mas sem função prática na vida moderna da família. As crianças corriam ao seu redor sem realmente vê-la.
O genro a cumprimentava educadamente, mas mantinha distância, e até mesmo sua própria filha parecia sempre ocupada demais para conversas longas. Durante as noites, quando a casa finalmente silenciava, Maria ficava deitada relembrando como era diferente quando acordava em sua própria cama, no quarto que ela mesma havia decorado, com as cortinas que escolhera e os móveis que carregavam décadas de história. Agora dormia em um quarto de hóspede, bonito e aconchegante, mas que nunca seria verdadeiramente seu. A tristeza de Maria não era capricho ou ingratidão. Era o luto natural de alguém que havia perdido sua identidade social, sua autonomia e seu senso de propósito. Estudos sobre envelhecimento emocional mostram que a perda súbita de independência pode ser tão traumática quanto a morte de um ente querido. Foi então que comecei a observar um padrão perturbador em outros pacientes. Idosos que antes eram alegres e ativos, depois de se mudarem para casas de filhos, desenvolviam sintomas semelhantes aos de Maria: ansiedade matinal ao acordar sem ter o que fazer, tristeza vespertina ao ver a família vivendo sua rotina sem precisar deles, e uma melancolia noturna ao refletir sobre como suas vidas haviam mudado drasticamente. O pior é que essa tristeza se alimenta do silêncio. Ninguém fala abertamente sobre o lado sombrio de morar com os filhos na velhice, como se fosse um tabu questionar se essa solução realmente traz felicidade para todos os envolvidos. Maria me confessou que se sentia culpada por não estar feliz, o que apenas intensificava sua dor emocional. Mas então, algo extraordinário aconteceu na vida de Maria. Uma descoberta que mudou completamente sua perspectiva e transformou sua experiência de morar com a filha. A transformação de Maria começou quando ela encontrou uma foto antiga no fundo de uma gaveta que a filha havia organizado para ela. Era uma imagem de sua avó, já idosa, sorrindo amplamente enquanto ensinava Maria a fazer pão caseiro na cozinha. Naquele momento, Maria teve uma revelação que mudaria tudo. Ela percebeu que sua avó havia passado os últimos 15 anos de vida morando com a família de Maria, mas nunca havia perdido sua essência. Pelo contrário, a avó se tornara o coração da casa, não como uma dependente, mas como a guardiã das tradições familiares. Foi essa memória que me levou à primeira descoberta fundamental sobre como transformar a experiência de morar com os filhos. A técnica da reconquista de território emocional se tornou o primeiro passo na jornada de Maria. Expliquei que ela precisava entender que não havia perdido seu lar, mas sim expandido suas fronteiras emocionais. Em vez de se ver como invasora na casa da filha, ela poderia se redescobrir como a matriarca que conecta passado e presente. Maria começou pequeno. Pediu à filha para assumir a responsabilidade de preparar o café da manhã nos fins de semana. Não era apenas sobre fazer café. Era sobre recriar o ritual matinal que ela dominava há décadas. O aroma do café preparado por suas mãos, a mesa arrumada do seu jeito, os pães quentinhos saindo do forno, tudo isso trouxe de volta uma centelha de propósito em seus olhos. A segunda técnica que transformou a vida de Maria foi a criação de espaços sagrados. Conversamos sobre como ela poderia personalizar aquele quarto de hóspede, transformando-o em um verdadeiro santuário pessoal. Ela pendurou suas fotos favoritas, trouxe sua poltrona preferida da casa antiga e criou um cantinho para suas plantas. Não era mais um quarto emprestado, era seu refúgio particular. Mas a descoberta mais poderosa veio quando Maria entendeu o conceito de contribuição invisível. Mostrei a ela como poderia usar sua experiência de vida para resolver pequenos problemas familiares que nem mesmo a filha percebia que existiam. Maria começou a observar a rotina da casa com olhos atentos, identificando momentos onde sua sabedoria poderia fazer diferença. Ela notou que o neto adolescente sempre parecia frustrado com os estudos. Em vez de ficar calada no seu canto, Maria ofereceu ajuda com técnicas de organização que havia aprendido décadas atrás. Quando a filha chegava estressada do trabalho,
Maria preparava um chá especial com ervas que cultivava em pequenos vasos na janela do seu quarto. Lentamente, Maria percebeu que não era um peso para a família, mas sim uma fonte de estabilidade emocional que eles nem sabiam que precisavam. Sua presença não era apenas tolerada, mas genuinamente valorizada. A casa começou a girar em torno de pequenas tradições que ela reintroduziu, como jantares de domingo ao som de música antiga e histórias da família que só ela conhecia. O sorriso voltou ao rosto de Maria quando ela entendeu que envelhecer morando com os filhos não significava diminuir, mas sim evoluir para um novo papel igualmente importante e necessário. A verdadeira revolução na vida de Maria aconteceu quando ela descobriu o poder da sabedoria estratégica. Durante uma das nossas sessões, ela me contou sobre um conflito que havia presenciado entre sua filha e o genro sobre as finanças familiares. Instintivamente, Maria quis interferir, mas se conteve, lembrando-se de como odiava quando outros davam palpites não solicitados em sua vida. Foi então que desenvolvi com ela a técnica do conselho sussurrado. Em vez de dar conselhos diretos, Maria aprendeu a plantar sementes de sabedoria através de histórias aparentemente casuais. Durante o jantar, ela contava sobre como seu falecido marido lidava com questões financeiras similares, sem nunca mencionar diretamente o problema atual do casal. A filha absorvia essas lições naturalmente, sem se sentir julgada ou infantilizada. A quarta técnica que transformou completamente a dinâmica familiar foi a criação de rituais intergeracionais. Maria propôs que toda quinta-feira seria o dia da receita da vovó. Não apenas ela cozinhava, mas ensinava aos netos os segredos culinários que haviam sido passados de geração em geração. Esses momentos se tornaram sagrados para toda a família, e Maria voltou a se sentir indispensável. Observando outros casos similares, desenvolvi a técnica da presença útil programada. Maria aprendeu a identificar os horários onde sua presença era mais valorizada e necessária. Descobriu que estar disponível quando os netos chegavam da escola para ouvir sobre o dia deles criava uma conexão especial que nem os pais conseguiam estabelecer devido às corridas da vida adulta. Mas a descoberta mais transformadora foi a técnica do espaço de decisão compartilhado. Em vez de se sentir excluída das decisões familiares, Maria aprendeu a criar momentos onde sua opinião era não apenas ouvida, mas procurada. Ela se tornou a consultora oficial para questões que envolviam tradições familiares, decoração da casa para festas e resolução de conflitos entre irmãos. A neurociência do envelhecimento bem-sucedido revela que idosos que mantêm senso de controle e propósito apresentam níveis significativamente menores de depressão e ansiedade. Maria estava aplicando essas descobertas sem nem perceber, simplesmente seguindo sua intuição sobre o que a fazia sentir-se viva novamente. Durante nosso quinto encontro, Maria chegou radiante. Ela havia descoberto que sua neta estava tendo dificuldades para dormir por causa de ansiedade escolar. Sem alarde, Maria havia criado um ritual noturno onde contava histórias da família enquanto massageava suavemente os pés da menina. Em 2 semanas, a neta dormia pacificamente e Maria se sentia mais necessária do que nunca. A última técnica deste bloco foi a comunicação de necessidades sem vitimização. Maria aprendeu a expressar seus desejos de forma propositiva, focando no benefício para toda a família, em vez de suas próprias carências. Em vez de dizer que se sentia inútil, ela propunha atividades onde poderia contribuir significativamente. O resultado foi extraordinário. A casa que antes parecia uma prisão dourada se transformou no palco onde Maria redescobriu seu valor e propósito, provando que morar com os filhos pode ser uma experiência enriquecedora quando abordada com sabedoria emocional. O momento decisivo na transformação de Maria aconteceu quando ela percebeu que havia estado focando apenas em reconquistar seu espaço.
mas não em redefinir completamente seu papel na família. A técnica mais poderosa que desenvolvemos juntas foi a metamorfose de dependente para mentora familiar. Maria começou a documentar as histórias da família que só ela conhecia. Criou um projeto onde gravava pequenos vídeos contando sobre a infância da filha, sobre tradições que estavam se perdendo, sobre lições que havia aprendido ao longo da vida. Esses vídeos se tornaram tesouros familiares, e Maria se transformou na guardiã oficial da memória familiar. A sexta técnica revolucionária foi o estabelecimento de fronteiras emocionais saudáveis. Maria aprendeu que não precisava estar disponível 24 horas por dia para provar seu valor. Ela criou horários específicos para estar com a família e momentos sagrados para si mesma. Paradoxalmente, quando se tornou menos disponível, sua presença se tornou mais valorizada. Durante uma tarde chuvosa, presenciei uma das transformações mais tocantes. Maria havia estabelecido que toda terça-feira à tarde seria seu momento de leitura na sala, e ninguém deveria interrompê-la, exceto em emergências. Inicialmente, a família estranhou, mas logo começaram a respeitar aquele espaço. O mais surpreendente foi que a neta adolescente começou a se sentar silenciosamente ao lado da avó, criando um momento de conexão silenciosa que ambas passaram a valorizar imensamente. A sétima técnica que mudou tudo foi a criação de legados em vida. Maria entendeu que não precisava esperar morrer para deixar sua marca. Ela começou a ensinar à filha pequenos segredos sobre cuidados com a casa que havia aprendido ao longo de décadas. Mostrou como fazer produtos de limpeza naturais, como cuidar de plantas, como organizar armários de forma eficiente. Mas a descoberta mais profunda foi quando Maria aplicou a técnica da reversão de cuidados. Em vez de apenas receber cuidados, ela identificou maneiras sutis de cuidar dos outros. Começou a observar quando a filha estava estressada e preparava um banho relaxante com óleos essenciais. Percebeu quando o genro estava preocupado com o trabalho e preparava sua sobremesa favorita. A transformação foi tão profunda que a própria filha de Maria me procurou algumas semanas depois. Ela estava emocionada ao relatar como a mãe havia se tornado o coração da casa. Não por obrigação, mas por escolha mútua. A casa havia se transformado em um lar multigeracional, onde cada pessoa tinha seu papel respeitado e valorizado. Maria descobriu que a chave não estava em lutar contra a nova realidade, mas em abraçá-la completamente, redefinindo o que significava ser útil, amada e necessária. Ela não era mais a matriarca que mandava na própria casa, mas havia se tornado algo ainda mais precioso, a sábia da família, a ponte entre gerações, a guardiã dos valores que davam sentido à vida familiar. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque o que vem a seguir pode salvar sua vida emocional se você está vivendo essa transição ou considerando essa mudança na sua vida. 3 meses depois da nossa última conversa, Maria me enviou uma foto que me fez chorar de emoção. Era uma imagem dela no novo jardim que havia criado na varanda da filha, sorrindo exatamente como na foto antiga que ela me mostrara meses antes. Mas desta vez, ao seu lado, estava a neta de 8 anos, aprendendo a plantar manjericão com as próprias mãozinhas sujas de terra. A neurociência das memórias afetivas revela algo fascinante sobre idosos que conseguem se adaptar positivamente a mudanças drásticas de moradia. Quando eles encontram maneiras de recriar elementos significativos de sua identidade anterior no novo ambiente, o cérebro produz os mesmos neurotransmissores associados à felicidade que eram liberados na situação original. Maria havia descoberto intuitivamente esse princípio. Ela não tentou replicar exatamente sua vida anterior, mas encontrou maneiras criativas de honrar sua essência em um contexto completamente novo. O jardim da varanda não era apenas sobre plantas, era sobre continuidade, sobre passar conhecimento adiante,
sobre manter viva a parte dela que mais a definia. Durante nosso último encontro, Maria me contou sobre o momento que confirmou sua total transformação. A família estava planejando uma viagem de fim de semana e automaticamente incluíram Maria nos planos, não por obrigação, mas porque não conseguiam imaginar a viagem sem ela. Mais do que isso, pediram sua opinião sobre o destino, sabendo que sua experiência de vida traria uma perspectiva valiosa. O que mais me impressiona nessa jornada é como Maria redefiniu completamente o conceito de dependência. Ela percebeu que interdependência é diferente de dependência. Em uma família saudável, todos dependem uns dos outros de maneiras diferentes. Os pais dependem dos filhos para o futuro, os filhos dependem dos pais para a estabilidade, e os avós oferecem algo que nenhuma outra geração pode dar: a perspectiva de quem já viveu muito e pode ensinar sobre o que realmente importa. A família de Maria não a via mais como um peso ou uma responsabilidade adicional. Ela havia se tornado o que chamo de âncora emocional da família. Aquela pessoa que traz estabilidade, sabedoria e continuidade para a vida corrida da família moderna. Quando havia conflitos, naturalmente recorriam a Maria, não para que ela resolvesse, mas para que oferecesse a perspectiva serena de quem já enfrentou desafios similares. O mais tocante foi descobrir que a própria filha de Maria havia mudado sua perspectiva sobre envelhecimento. Vendo a mãe florescer nessa nova fase, ela parou de temer sua própria velhice e começou a vê-la como uma oportunidade de evolução, não de declínio. Compartilhe agora com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque essa transformação é possível para qualquer pessoa que esteja enfrentando essa transição ou considerando essa mudança, mas apenas se ela entender que o segredo não está em resistir à mudança, mas em redescobrir-se dentro dela. A transformação completa de Maria me inspirou a desenvolver um protocolo específico para acompanhar idosos nessa transição delicada. Observando dezenas de casos similares, identifiquei que existe um período crítico nos primeiros 6 meses que determina se a experiência será positiva ou devastadora para a autoestima. O protocolo da adaptação emocional consciente começa com o que chamo de período de luto necessário. É fundamental que o idoso tenha permissão para sentir tristeza pela vida que deixou para trás. Negar essa dor ou tentar apressá-la apenas prolonga o sofrimento. Maria precisou de 2 meses inteiros para elaborar a perda de sua casa, de sua rotina, de sua independência total. Durante esse período, desenvolvi exercícios específicos de ressignificação de memórias. Maria aprendeu a olhar para objetos que trouxe de sua casa antiga, não como lembretes dolorosos do que perdeu, mas como pontes entre seu passado e seu presente. Cada foto, cada móvel, cada objeto decorativo ganhou uma nova função: contar a história dela para as novas gerações. A estratégia de comunicação preventiva se tornou essencial. Maria aprendeu a identificar os primeiros sinais de conflito familiar e a abordar questões delicadas antes que se tornassem problemas maiores. Quando percebia tensão entre a filha e o genro, ela oferecia pequenas distrações, como propor uma caminhada ou preparar um lanche especial. Sua presença se tornou um elemento estabilizador natural. O plano de emergência emocional foi outro componente crucial. Identificamos que Maria tinha dias especialmente difíceis, geralmente quando se lembrava de datas importantes que costumava celebrar em sua casa antiga. Para esses momentos, criamos uma lista de atividades reconfortantes que ela poderia fazer sozinha, como organizar álbuns de fotos, escrever cartas para amigas distantes ou simplesmente tomar um banho demorado com seus sais preferidos. A técnica de validação mútua transformou a dinâmica familiar. Maria aprendeu a expressar gratidão genuína pelos cuidados que recebia, mas também a comunicar suas próprias contribuições. Ela começou a dizer coisas como: "Fico feliz em poder ajudar você a se sentir mais tranquila no trabalho, sabendo que estou aqui quando as crianças chegam da escola."
Essa comunicação fortaleceu o senso de reciprocidade na relação. Mas talvez o elemento mais transformador tenha sido o desenvolvimento de projetos de médio prazo. Maria escolheu aprender fotografia digital para documentar o crescimento dos netos. Esse projeto lhe deu um propósito que se estendia além do dia a dia, criando expectativas positivas para o futuro. O resultado desse protocolo completo foi extraordinário. Maria não apenas se adaptou à nova vida, mas descobriu nela possibilidades que nem imaginava existir. Comente qual é sua maior preocupação sobre morar com os filhos na velhice, para eu saber como posso ajudar mais pessoas nessa situação tão delicada e comum. Hoje, 2 anos depois daquele primeiro encontro com Maria, chorando em meu consultório, recebo regularmente fotos dela, sorrindo ao lado da família. Não são sorrisos forçados de quem está tentando parecer feliz, mas o brilho genuíno de alguém que redescobriu seu lugar no mundo e entendeu que envelhecer pode significar florescer em formas completamente inesperadas. A jornada de Maria me ensinou que o medo de se tornar um fardo para os filhos é uma das angústias mais profundas da velhice. Mas também me mostrou que esse medo é baseado em uma compreensão limitada do que significa ser valioso para uma família. O valor de um idoso não está apenas no que ele consegue fazer fisicamente, mas na sabedoria que carrega, na estabilidade emocional que oferece, na continuidade que representa entre o passado e o futuro. Quando olho para as transformações que testemunhei, entendo que a questão não é se morar com os filhos é bom ou ruim para idosos. A verdadeira questão é como essa transição é feita e qual mindset é adotado por todas as pessoas envolvidas. Maria poderia ter permanecido na posição de vítima, lamentando sua perda de independência. Em vez disso, escolheu se reinventar completamente. O que mais me emociona na história dela é perceber como sua transformação impactou positivamente toda a família. A filha aprendeu a valorizar mais a sabedoria materna, o genro desenvolveu uma relação afetuosa com a sogra, e os netos ganharam uma conexão profunda com suas raízes familiares. Maria não apenas se adaptou, ela elevou o nível emocional de toda a casa. Cada idoso que passa por essa transição tem uma escolha fundamental a fazer. Pode escolher ver-se como alguém que perdeu sua vida anterior ou como alguém que está ganhando uma oportunidade única de impactar positivamente uma nova geração. Pode focar no que não pode mais controlar ou descobrir novas formas de exercer influência positiva. A verdade que aprendi observando centenas de casos é que os idosos mais felizes nessa situação são aqueles que conseguem transformar dependência em interdependência, que trocam controle total por influência significativa, que substituem a nostalgia paralisante por memórias que nutrem o presente. Se você está vivendo essa transição ou considerando essa mudança, lembre-se de que sua vida não acabou. Ela simplesmente está entrando em um novo capítulo. Um capítulo que pode ser tão rico e significativo quanto qualquer outro que você já viveu, desde que você escolha escrevê-lo com coragem, sabedoria e abertura para o novo. Seus próximos anos podem ser os mais impactantes de sua vida, não apesar de morar com os filhos, mas exatamente por causa dessa oportunidade única de influenciar diretamente o futuro de sua família. 3 coisas antes de ir. Primeira, se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like agora. Segunda, inscreva-se porque toda semana trago formas de transformar os desafios da velhice em oportunidades de crescimento. Terceira, assista este próximo vídeo que aparece na tela, onde revelo os sinais que indicam quando é hora de considerar essa mudança.